Tarde, meus amores. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de hoje, de quarta-feira, dia 9/9/2020. Isso mesmo. Vamos trabalhar agora com geografia. Presta bem atenção nas explicações para depois responder as tarefas, tá? Mas sempre seguindo aquela regra. Lê para conhecer, lê para entender e lê para responder, viu? Não vão fazer a tarefa sem antes ler o assunto. Te explica, mas mesmo assim vocês vão ter que ler a tarefa, ler o assunto para poder responder, tá bom? Mãos estão preparadas? Eu também estou. Você daí e eu daqui para a nossa aula de geografia. Presta bem atenção na explicação, tá bom? Vamos lá, estou tirando. Geografia, 9/9/2020, tia Mônica, não é? E hoje nós vamos trabalhar os poderes da União, páginas 124 a 129. Todo país é formado por um grupo, um território nacional e um governo soberano. Então, todo país é formado por um povo, por um território nacional e um governo soberano. Povo, terra, presidente, tá bom? Quando ele diz território, são os estados, as capitais. O povo, formado pelas pessoas que vivem em um território sob a administração de um governo. Território é o espaço da região ou a área controlada por um governo, uma administração pública. E o governo soberano é aquele que tem autonomia, competência e responsabilidades próprias. O Brasil, de acordo com o artigo 2 da Constituição, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, que são eles o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, ele tem que estar em harmonia entre os três poderes. Então, os três poderes são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O Estado, com E maiúsculo, é formado pela união de três poderes de diferentes áreas: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Essa estrutura foi criada há muito tempo pelo pensador francês chamado de Montesquieu e passou assim a caracterizar a República tal como é no Brasil. Poder legislativo é aquele que se preocupa em elaborar ou modificar as leis. É composto pelos parlamentares, ou seja, pelos vereadores no município. Os deputados estaduais trabalham no Estado e os deputados federais no Brasil, do país. Além deles, existe também o Senado, que é composto pelos senadores. Poder executivo é aquele que se preocupa em ampliar as leis, de aplicar as leis e as políticas sociais. É representado pelos administradores, ou seja, os prefeitos no município, os governadores nos estados e pelo presidente país. Poder judiciário é responsável por julgar os crimes e avaliar as leis se elas são constitucionais ou não, isto é, se elas obedecem à Constituição Federal. É representado pelos juízes, desembargadores, sendo o único dos três poderes que não é eleito democraticamente pelo povo. Sua principal instância é o Supremo Tribunal Federal. Então, não somos nós que elegemos os juízes, certo?
Atribuição dos poderes da União. Poder Executivo Federal. Eles têm o poder, o que é que eles fazem? Ele tem o poder, né? Qual é o trabalho dele? Governar, administrando os recursos públicos conforme a lei, representar projetos de leis, só poder legislativo, cumprir leis existentes, aprovar e anular leis, representar o país em eventos internacionais. Poder Legislativo Federal. Legislar, propor e votar leis apresentadas pelos outros poderes e pela população. Fiscalizar as ações do Poder Executivo. Votar os orçamentos públicos e examinar as contas públicas. Poder Judiciário Federal. Interpretar as leis que o Legislativo elabora e o Executivo promulga e julgar suas pendências. Julgar os cidadãos que, por diversos motivos, não cumprem as leis. Garantir e defender os direitos individuais. Promovendo a justiça, resolvendo os conflitos da vida em sociedade. Hierarquia é ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. É uma série contínua de graus ou escalões em ordem crescente ou decrescente, podendo se estabelecer tanto uma hierarquia social como uma hierarquia urbana, militar e eclesiástica, e etc. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades que estabelece os níveis de poder e importância, de forma que a posição inferior é sempre subordinada às posições superiores. Federação Brasileira. O Brasil adotou o federalismo desde a proclamação da República em 1889. Estado federado é a forma de Estado soberano, com personalidade jurídica de direito público internacional e com capacidade para autodeterminação. É um todo formado pela união dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Cada um desses entes é autônomo entre si, como governo próprio e diplomas legais específicos, constituições estaduais, lei orgânica do Distrito Federal e leis orgânicas municipais, de acordo com as competências definidas pela Constituição Federal de 1888. União é a entidade federativa autônoma em relação aos Estados-membros e municípios, e não se confunde com o Estado Federal, como pessoa jurídica de direito público. Interno pode agir em nome próprio ou em nome de toda a federação, uma vez que lhe cabe exercer prerrogativas da soberania do Estado brasileiro. Estados-membros são entes da federação, pessoas jurídicas de direito público interno e têm capacidades para auto-organização própria, constituições internacionais, estaduais e leis orgânicas do Distrito Federal, autogoverno e auto-administração. Distrito Federal é vedada a possibilidade de se subdividir em municípios. Tem a mesma natureza federativa dos Estados-membros e municípios. Acumula as competências legais destinadas aos estados e municípios. Município foram erigidos ente autônomo da Federação em 1988, pessoas de direito público interno, com capacidade também para a auto-organização própria, leis orgânicas municipais, autogoverno e autoadministração. O Distrito Federal localiza-se na região centro-oeste do território brasileiro, cuja capital, Brasília, abriga a sede do governo do Executivo Federal, a Câmara dos Deputados, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não é um estado e nem possui municípios. É um território autônomo composto por 30 regiões administrativas. No livro de vocês está dizendo 19, tá? Cidades satélites, exceto Brasília, a capital federal e sede do governo do Distrito Federal.
A construção da capital federal no centro-oeste brasileiro objetivou a ocupação do oeste do território nacional, pois garantiria a ocupação de terras quase despovoadas e proporcionaria novas possibilidades de desenvolvimento econômico na região, além de ser menos vulnerável a ataques externos. O Distrito Federal está localizado numa porção de área que pertencia ao estado de Goiás. Tá vendo quantas informações, não é isso? Então, vocês vão passar para fazer a tarefa. Mas antes de fazer a tarefa, leiam para conhecer, leia para entender e leia para responder. Que vocês vão responder as páginas. Vamos aqui, 130. Vocês vão associar as colunas. 1 para povo, A para povo, B governo soberano e C território. Responda: quais são os poderes que compõem o Estado brasileiro? Quais são as funções que o governo do Poder Executivo exerce? Marque um X nas alternativas verdadeiras, tem mais de uma. Reescreva o nome dos cargos que exercem os poderes abaixo. Do âmbito federal, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. No âmbito estadual, Judiciário, Legislativo e Executivo. E no âmbito municipal, Judiciário, Legislativo e Executivo. Cite as características de um Estado federado. Nós vivemos em uma sociedade em que a hierarquia prevalece, principalmente no ambiente de trabalho. Organize as funções dos profissionais da escola de acordo com a hierarquia, do maior para o menor, né? Quem manda e quem obedece. Coordenadores, professores e diretores. Quem estabelece as ordens do governo em seu município? Escreva o nome de 3 secretarias do seu município. Pesquise com algum adulto como é a hierarquia da empresa onde ele trabalha. Pesquise e escreva o nome de 2 secretários de Estado do seu estado. De quem eles recebem essas ordens? Em que unidade federativa você vive? Qual é a sua capital? Toda unidade federativa tem uma bandeira. Pesquise e desenhe a bandeira da unidade federativa onde você vive, a bandeira de Pernambuco. Para que serve para você? O que quer dizer governo democrático? Então, antes de responder essas questões, meus amores, leiam novamente as páginas, tá bom? Beijo, até amanhã. Marque a sua presença. Em caso de dúvida, deixe lá que eu respondo. Água e sabão é a solução. Se cuidem, usem máscaras.